ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno. Estimados ouvintes, bem-vindos à segunda série do podcast Videocast Ler um Café, Beber um Livro. Ainda com a pandemia por resolver no mundo e a guerra a agressar não só na Ucrânia, mas também em outros locais do globo, onde milhares são esquecidos pelas televisões. Neste episódio vamos abordar sinteticamente os temas do poder e da mentira com 2 livros da Vasco Santos Editor. Maquiavel e Nós, de Luís Althusser, e Reflexões sobre a Mentira, de Alexandre Coiré, eminentes filósofos francófonos do século XX. Do ponto de vista de um leitor, vamos fazer uma abordagem cruzada e livre de excertos das 2 obras seminais da Vasco Santos Editor, plenamente atuais nos tempos sombrios que vivemos. É conhecido o aforismo que ao príncipe valerá mais ser temido que amado. Se o medo é estrutural ao poder, reforçado pela dimensão da punição, a mentira é conjuntural, uma vez que a palavra e os meios mudam conforme a circunstância. Maquiavel e Nós não se situa numa esfera exterior, mas invade os tecidos humanos e densifica-os pelo lado de fora, como refere Althusser ao referir-se a Maquiavel. O Florentino coloca o homem tal como ele é e, em sucessivas ondas, vai testando aquilo que, mais tarde, Hobbes mencionará no Leviatã. Dá de beber a uma sede insaciável de poder do homem, até que este se vaporize na tirania. Tirania que, se não tem futuro a médio prazo por ser contrário ao espírito de um povo, recorrentemente emerge da neve da história, como produto da incapacidade do homem evoluir no sentido do amor fraternal e não no sentido do chicote liado a dólares ou a rublos. Maquiavel rompe com o passado, rompe com qualquer tipo de projeto redentor para o homem, seja pela ideologia, pela moral ou pela religião, e utiliza o discurso como camuflagem ontológica. Apenas está preocupado com os factos descarnados, os factos suscetíveis de abordagem política em cada momento. Vejamos o que diz a página 27 do Maquiavel e Nós. Em várias passagens do Príncipe e dos Discursos, escreve que o que por excelência surpreende os homens é a novidade, o nunca visto. Ou na página 43 e 45, que vamos passar a ler de seguida. Creio que não é arriscado dizer que Maquiavel é o primeiro teórico da conjuntura, ou o primeiro pensador que, conscientemente, se não pensou no conceito de conjuntura, se não fez do conceito de conjuntura o objeto de uma reflexão abstrata e sistemática, pelo menos, pensou constantemente, de uma maneira insistente e extremamente profunda na conjuntura, isto é, no seu conceito de caso singular aleatório. Uma vez colocado o problema, descoberta a forma da solução, isto é, fixado o objetivo e a forma política da sua realização,
a saber, o príncipe, já só resta definir a prática política do príncipe adequada à conquista do sucesso, as formas, os meios e os procedimentos da sua prática. É esse o objeto de O Príncipe dos Discursos. De entre os meios, temos o fingimento, a mentira, a desinformação, a propaganda. Na página 60 do Maquiavel e Nós, de Luís Althusser, podemos ler: se toda a arte de governar consiste em produzir efeitos de opinião controlados, fundados numa aparência regrada, num fingimento calculado, é evidentemente uma estranha condição tornar pública a regra do jogo, do embuste e do fingimento, o processo e o procedimento da astúcia. E assim, diante dos fingimentos, dos embustes ou cortinas de fumo, a mais praticada e a mais universal é a mentira. A mentira que cada um conta a si mesmo, em tese, em abstrato, até pode ser inofensiva. Mas a mentira que se conta aos outros, essa sim, se institucionalizada, destrói. Na página 7 do livro Reflexões sobre a Mentira, de Alexandre Coiré, diz o seguinte, este autor o seguinte: nunca se mentiu tanto como nos nossos dias, nem se mentiu de forma tão descarada, sistemática e constante. Mais à frente, na página 11, Coiré disserta: prolongando e levando até ao fim as teorias biologistas, pragmatistas e ativistas da verdade e consumado assim aquilo que muito bem se chama de traição dos clérigos, as filosofias oficiais dos regimes totalitários negam o valor próprio do pensamento, que, para eles, não é uma luz, mas uma arma. O seu fim, a sua função, dizem-nos eles, não é revelar-nos o real, ou seja, o que é, mas ajuda-nos a modificá-lo, a transformá-lo, guiando-nos em direção ao que não é. E, finalmente, na página 24, um pensamento lapidar e fabuloso de Coiré, que passo a ler. Dissimular o que se é, simular o que não se é. Isto implica claramente não dizer, nunca, o que se pensa e aquilo em que se acredita. E também dizer, sempre, o contrário. Realmente, com o advento da cybercultura, a imagem tornou-se mais importante que a palavra. Se aparece no ecrã, é porque é verdadeiro. O instantâneo emocional retira forças à ponderação e análise do que se diz e do que se vê. Embora programas de computador com funções de inteligência artificial tentem descodificar as expressões faciais ou a linguagem não verbal. A palavra contemporânea deixou o seu caráter sagrado. Não é o verbo da Bíblia, é o advérbio do Twitter ou do Instagram. A desinformação confunde-se com a informação, duas faces da mesma moeda. As guerras, como liturgias da loucura, são servidas à mesa e as camas ficam vazias dos seus protagonistas. O homem é sujeito à infra-humanidade, a uma tirania de meios que o asfixiam na busca da liberdade como projeto individual. Todos, neste mundo, estão atemorizados pelo cálice inevitável da morte, marchando ao som da dança dos cavaleiros de Prokofiev, deixando os mitos do amor para Romeu e Julieta. E termino o episódio de hoje com a voz ventrícula de Maquiavel, justamente Luís Althusser, que refere nas páginas 159 e 160, que vou passar a ler para vós, estimados ouvintes. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque o ver toca a todos, sentir toca a poucos. Todos veem aquilo que tu pareces, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atrevem a opor-se à opinião dos muitos. Daqui que se conclui que nada é mais fácil do que os enganar. E são tão simples os homens.
e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixe enganar. Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno.